Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Werner Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Um grande abraço, amigo. Estamos voltando com o seu programa Através da Bíblia. Vamos prosseguir nossa caminhada pelas páginas sagradas. Nós agradecemos as cartas. As cartas dos ouvintes são muito importantes para nós aqui. Sempre esperamos aqui por suas cartas em nossos estudos. Aqui temos uma cartinha que vem da cidade de Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que estou escrevendo, mas já faz alguns meses que sou ouvinte do Através da Bíblia. E está sendo por intermédio deste que Jesus está me chamando. Foi depois que passei a ouvir este maravilhoso programa que tudo em mim está se modificando. E passei a ter um enorme desejo de me converter. Graças a Deus. Então é isso que Deus quer, né, amigo? Nós não pregamos religião, estamos apresentando a Bíblia. E ainda tem gente que não gosta disso, hein? Mas é isso que Deus quer. Jesus mandou que pregássemos o Evangelho a toda criatura. Nós louvamos a Deus por essa grande revolução da palavra nos corações e nos lares. Nós vamos lembrar o endereço no final do programa. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Bem, amigo, estamos hoje no livro do profeta Isaías. Pedimos que nos acompanhe sempre com a sua Bíblia aberta, seguindo-nos passo a passo, ou capítulo por capítulo, nesta série que tem ajudado a muita gente, que tem mudado o rumo espiritual e moral de muitas famílias. Hoje não vamos entrar diretamente no livro de Isaías, pois sempre precisamos de fazer uma introdução, apresentando fatos e informações relacionados com a vida do autor e com o seu livro. Não queremos dizer que quando falamos aqui em autor, não estamos absolutamente negando a autoria divina dos livros da Bíblia. O prezado amigo certamente entende o que nós queremos dizer. Todos os livros da Bíblia foram inspirados por Deus. O homem tem a sua participação apenas como secretário, como amanuense. O homem é aquele que Deus usa para escrever a palavra de Deus. Davi diz em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, que o Espírito do Senhor é quem fala por seu intermédio. É o Espírito de Deus que põe na sua língua a palavra divina. E Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Apóstolo Pedro também, ele diz a mesma coisa. Ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. De forma que, introduzindo assim, amigo, o estudo de algum livro da Bíblia, é sempre bom conhecermos algo a respeito do homem santo que Deus usou para escrever a sua palavra. Há muitos fatos interessantes a respeito dos autores, de suas vidas, do lugar em que viveram, ou em que o livro realmente foi escrito, em que circunstâncias, de forma que nós vamos falar sobre a pessoa do profeta Isaías e sobre algumas circunstâncias e o tempo em que o seu livro foi escrito. Podemos dizer de início que entre a Santa Companhia dos Profetas, Isaías, por exemplo, destaca-se como uma figura majestosa. Pela elevação e originalidade do seu pensamento, bem como pela qualidade superlativa do seu estilo, é único no Velho Testamento. Nenhum outro profeta há tão digno como ele de ser chamado o profeta evangélico. O seu nome significa Jeová salva, ou Deus é salvação,
em dias de crise e catástrofe, sem precedentes na história do seu povo, exortava constantemente a fé naquele que é o único que nos pode livrar. Em horas em que a esperança parecia morrer ou parecia morta, era uma inspiração e um repto para a coragem desfalecida dos homens de Judá, a mensagem de Isaías. O seu ministério foi longo, desde a sua chamada à missão profética no reinado de Uzias, rei de Judá, através dos reinados de Jotão, Acás, Ezequias, com um possível interlúdio de serviço no tempo de Manassés. Durante todos esses anos, revelou-se um estadista que lia o significado geral dos acontecimentos nos grandes problemas políticos da época e também um profeta verdadeiramente designado e escolhido pelo Senhor para proclamar o propósito divino com convicção inabalável e coração ardente. O nome de seu pai era Amós. Segundo uma tradição judaica, era irmão do rei Amazias. Nesse caso, Isaías seria primo do rei Uzias. Evidentemente que é impossível alguém pronunciar-se com certeza a respeito deste problema, mas há indicações nítidas de que Isaías desfrutava, de fato, de entrada imediata e regular na casa real, além de ter acesso às pessoas mais influentes do seu tempo. Apesar disso, continuou a ser um simples e indômito porta-voz de Deus, motivo que ainda segundo reza a tradição, levou à sua execução no reinado do ímpio Manassés. Era casado e a sua mulher era profetisa, teve 2 filhos, cujos nomes se constituíam prenúncios dos acontecimentos que se avizinhavam e reforçavam a mensagem do profeta. Fora disso, pouco mais se sabe da vida, além do que o livro que tem o seu nome nos revela. Não é possível determinar com exatidão a duração do seu ministério. Sabemos, porém, que, durante pelo menos 40 anos, continuou ativo desde o último ano de Uzias, no ano 740 a.C., ao 14º ano de Ezequias, quer dizer, no ano 701 a.C., e que durante todo esse tempo a sua mensagem e o repto que lançava aos seus contemporâneos foram inalteráveis e persistentes, fiéis a um propósito sempre claro e bem definido de se estabelecer a adoração do Senhor em justiça e verdade entre a raça escolhida. A influência mais destacada e mais perdurável na vida de Isaías foi, sem dúvida, a sua chamada pessoal e direta ao ministério profético dentro do recinto do templo depois da morte de Uzias. Este acontecimento é registrado com uma beleza e um brilho tais que indicam claramente a forte influência que essa visão exerceu sobre ele através de todo o seu ministério. Provavelmente nada há em toda a literatura dos povos do Oriente que exceda a grandeza e dignidade desse trecho imortal em Isaías 6. Ao entrar no recinto do templo, depara-se de súbito ao jovem Isaías essa visão solene e aterrorizadora: o Senhor nas alturas e o séquito celeste, os místicos serafins, o Shekinah da santidade, a voz anunciando ao profeta, prostrado perante a majestade assim revelada, a missão de que ele era incumbido. No meio de uma cena política conturbada e incerta, ele contempla com todo o poder de uma revelação direta o Senhor Deus entronizado nas alturas e doravante pousa sobre ele o selo da sua ordem. Não havia que fugir dali. Embora isso significasse que o profeta iria levar aos povos do seu tempo uma mensagem que não receberiam, não havia que fugir à glória da revelação assim outorgada. Foi deste modo que Isaías saiu do templo, com uma nova visão e uma nova noção dos altos e santos perigos da missão que lhe fora confiada e da incumbência que ficava a seu cargo.
Antes dessa experiência notável, decisiva, houve o fruto, vamos dizer, do ministério de Amós e de Osés, o qual se devia encontrar ainda bem fresco na memória e na experiência do jovem Isaías. Em épocas de crise nacional, tiveram sempre em Israel, como por exemplo em Judá, a mensagem do Senhor, numa ou noutra conjuntura, através da voz dos profetas. E nas palavras de Isaías, descortinam-se vestígios dos elementos característicos das suas mensagens. Para alguém que resolvera firmemente no seu coração percorrer o caminho do Senhor, essas vozes deviam constituir uma inspiração incalculável. E as palavras calorosas e comoventes do profeta evangélico, ao apontar para o Redentor de todo Israel, fazem lembrar os termos em que esses servos mais antigos de Deus haviam proclamado a mensagem divina. Além desses fatores, prezado amigo, Isaías deve ter sido profundamente agitado pelos poderosos movimentos históricos do seu tempo. Durante o reinado do bom rei Uzias, Judá esteve em paz durante muitos anos e pouco conheceu das dificuldades que o reino do norte teve de enfrentar. Externamente havia paz e piedade, mas por debaixo e no próprio âmago da vida da nação havia desassossego e um afastamento pronunciado da realidade da adoração instituída no concerto. Fora da pátria, o horizonte apresentava já prenúncios sombrios da invasão e da crise, e apesar de todos os eleitos, Isaías deve ter visto claramente, na fase mais formativa da sua vida, que se não houvesse um movimento de regresso ao Senhor, a catástrofe seria inevitável. Em certo sentido, todos nós somos produto do nosso ambiente. Chegamos à hora da provação, ou para enfrentar em toda a sua magnitude e determinar o seu curso, ou então para sermos moldados pela sua força titânica. No caso de Isaías, temos um dos exemplos mais frisantes de uma hora grave que encontrou um homem à sua altura e de uma voz que se ergueu no próprio momento em que mais era necessário para proclamar a mensagem de Deus. Isaías pôde trazer à tarefa que foi chamado a desempenhar um poder extraordinário e tinha uma felicidade de expressão e uma penetração que, sob a mão de Deus, se deveriam transformar num veículo das verdades mais íntimas e profundas da revelação. Assim equipado, de forma única para o ministério a que era chamado e preparado na escola da experiência para a prova que se avizinhava, no ano em que o rei Uzias morreu e em que o trono havia sido ocupado com tal distinção, vagou uma vez mais. E o profeta estava pronto para a alta missão do Senhor transcendente nas alturas e não desobedeceu à visão celestial. Isaías nasceu, prezado amigo, no reinado do bom rei Uzias. E foi no último ano da vida desse monarca que Isaías recebeu a chamada ao ministério profético. Por consenso geral, o caráter de Uzias era exemplar, mostrando em tudo um espírito de verdadeira piedade e desejo de honrar as coisas de Deus, embora nos seus últimos anos o rei fosse atacado de lepra devido a um ato de orgulho. Durante o seu reinado, toda a nação atravessou uma fase de prosperidade e desenvolvimento material, e foi com dor que o seu povo o viu desaparecer da cena numa altura em que a sua presença parecia mais necessária. Promoveu-se a adoração de Deus, mas o rei não foi suficientemente forte para conseguir que se destruíssem os altos onde se celebravam práticas idólatras. O seu reinado classificava-se necessariamente entre um dos mais distintos do reino de Judá, do reino do sul. Depois dele subiu ao trono Jotão, seu filho, que já fora regente durante o isolamento de Uzias. Trilhou as mesmas veredas que seu pai, e sob o seu cetro,
o povo continuou a adorar o Senhor Deus de acordo com os mandamentos, embora se permitisse que continuassem certas práticas idólatras. Um observador superficial julgaria ver provas de devoção verdadeira e profunda, mas na realidade não era assim. Por toda parte, alastravam-se, rápida e espantosamente, o luxo e a sensualidade, não sendo de surpreender que em tal ambiente o espírito da verdadeira piedade entrasse em rápido declínio. Seguiu-se então o rei Acaz, cujo reinado foi, do princípio ao fim, uma autêntica crônica de catástrofes e de destruição. Impiedosamente, Acaz empenhou-se em derrubar a forma estabelecida de adoração, quebrou os mandamentos em quase todos os pormenores, impediu a adoração no templo e acabou por fechar as portas da casa de Deus. Deliberadamente conspirou para obliterar a memória do culto do Senhor de todo Israel, do Redentor, do Deus Santo. Todos os seus atos foram como que um aguilhão para o caráter devoto e franco do profeta Isaías, que em público censurou o rei pelos seus atos extravagantes em matéria de religião, reprovando seus pecados e apontando ao povo como inimigo do verdadeiro caminho. Isso de nada serviu. Os seus avisos e conselhos foram desprezados. Depois veio Ezequias. Ao contrário do seu pai, Ezequias procurou de muitas formas restaurar a adoração no santuário. Fez todos os esforços para abolir a idolatria e para libertar o povo que governava do poder do domínio estrangeiro. No seu reinado, começou-se a fazer justiça a Isaías, que passou a ser considerado com grande favor, sendo-lhe dadas todas as oportunidades da aplicação às suas penetrantes e divinamente inspiradas faculdades de discernimento, à análise dos fatos da situação sua contemporânea. Mas as sementes da loucura passada da nação começavam agora a dar fruto e era já tarde demais para pôr em prática reformas eficazes e salutares. Estava próximo o derrubamento de Judá, acontecimento havia muito profetizado por Isaías e que nada poderia deter. Vê-se-á, prezado amigo, claramente que não foi fácil a tarefa do profeta durante o seu longo e ativo ministério. A missão que lhe foi confiada no dia da sua chamada ficou amplamente realizada, pois a mensagem que transmitiu foi de fato a mensagem de condenação e a profecia então feita de que anunciaria a palavra do Senhor, mas que era, embora ouvida, seria incompreendida, teve cumprimento cabal. A glória da vida de Isaías é que não se esquivou ao programa quando recebeu a chamada. Através de todos aqueles anos sombrios, enquanto a nação caminhava sem parar e com rapidez crescente para o abismo e para a catástrofe, ele continuou a proclamar a mensagem do Senhor, mantendo-se firme como a rocha da verdade no meio das marés e redemoinhos da infidelidade e da irreligião do mundo. Agora, vejamos um problema especial relacionado com a autoria dos capítulos 40 a 66 do livro de Isaías. Esta parte importante do livro de Isaías, há muitos anos, que apresenta problemas de ordem crítica. E nenhum estudo do livro, no seu conjunto, seria completo sem referência a esse assunto. Há quase um século que se põe em dúvida e se nega que tenha sido Isaías o autor dos capítulos 40 a 66 de Isaías. Esta seção do livro tem sido designada por nomes diversos como o Isaías babilônico, o Deutero-Isaías e o Grande Anônimo, que são já lugares comuns da literatura. Muitos admitirão profundamente, com o professor Davidson, A.B. Davidson, que tal problema diz exclusivamente respeito aos fatos e à crítica, e não, assim, constituindo matéria de fé ou prática. Admitir-se-á, talvez, também, que de ambos os lados o critério tem sido influenciado pela atitude do estudioso perante a profecia preditiva. Nessa breve introdução, a nossa finalidade
será reproduzir, tão objetivamente quanto possível, os principais argumentos aduzidos em apoio das duas teses, visto nada se ganhar com voltar ao desprezo à argumentação apresentada por aqueles que discordam de nós. No dicionário da Bíblia, de Hastings, Smith escreve o seguinte: os capítulos 14 a 66 não têm título nem reivindicam Isaías como autor. Os capítulos 40 a 48 referem-se claramente à ruína de Jerusalém e ao auxílio como fatos transatos. O autor dirige-se a Isaías como se tivesse já passado o tempo da sua servidão em Babilônia e proclama a libertação do povo eleito como imediata. Chama a Ciro o Salvador de Israel, referindo-se-lhe como tivesse assim já passado o tempo da sua servidão em Babilônia, e proclama a libertação do povo eleito como imediata. Chama a Ciro o Salvador de Israel, referindo-se-lhe como se já tivesse assim encetado a sua carreira e sido abençoado com êxito por Deus. Porquanto, como parte da argumentação a favor da divindade única do Deus de Israel, Ciro, vivo, irresistível e já bafejado pelo triunfo, é apontado como prova insufismável de que se haviam começado a realizar as velhas profecias respeitantes à libertação de Israel. Em suma, Ciro é apresentado não como predição, mas como prova do cumprimento de uma predição. Se não tivesse já aparecido em cena, e em vésperas de atacar a Babilônia, com todo o prestígio dos seus triunfos constantes, grande parte dos capítulos 40 a 48 seria ininteligível. Há assim uma data bem nítida a atribuir a esses capítulos. Devem eles ter sido escritos entre 555 AC, data do advento de Ciro, e 538 AC, data da queda da Babilônia. Bem, amigo, essa citação apresenta da forma mais lúcida o problema que tem de enfrentar todo aquele que estuda o livro de Isaías. Além disso, é de extrema importância assinalar os diferentes pontos de vista das duas principais divisões do livro. Nos capítulos de 1 a 39, por exemplo, é evidente que o profeta se dirige à sua própria geração, levando a uma situação sua contemporânea a mensagem viva do seu Deus. Mas os capítulos 40 a 66 dirigem-se a uma geração surgida século e meio mais tarde, aos cativos da Babilônia. Não há dúvida, prezado amigo, de que o Espírito de Deus se poderia muito bem ter servido de Isaías para falar a uma geração vindoura, e de que a predição constitui um elemento, assim, incontroverso na profecia. Todavia, aqueles que consideram esses capítulos como tendo sido escritos por um autor pertencente a uma data mais avançada, afirmam que isso é forçar o critério e contrariar, em grande parte, o procedimento normal dos profetas de Israel, através dos quais a mensagem divina se fazia ouvir poderosamente em relação com situações vivas. Se os capítulos 40 a 48 se referem de forma tão evidente à ruína de Jerusalém e ao exílio como fatos já consumados, não se deverá, perguntam eles, não se deverá aceitar como provável que a mensagem dirigida nesses versículos aos filhos de Israel proviesse de alguém que vivia no seu seio? Em nosso próximo programa, amigo, nós iremos mostrar os argumentos a favor da unidade e dos argumentos contra a unidade do livro. Há muitas pessoas que têm profundo interesse por esses assuntos que são discutidos nas escolas dominicais, nos institutos evangélicos e nos seminários. Nós devemos ter certeza daquilo que cremos e devemos saber defender a nossa fé. E de uma coisa nós estamos certos, é que estamos diante de um grande livro. E o estudo e a meditação deste livro poderá abrir os nossos olhos e as nossas mentes para termos uma visão nova do Deus Todo-Poderoso que está no trono. Um Deus que tem amor profundo pelo seu povo e que ama a humanidade, que ama o mundo e que quer dar um rumo novo a todos nós, como tentou fazê-lo no tempo de Isaías e através de Isaías ao seu povo Judá. E que o estudo deste livro possa nos levar
a dizermos como o próprio Isaías, ainda jovem: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça